Olá, sejam muito bem-vindos ao Faixa Preta Talks. Aqui contamos histórias de pessoas que transformaram sonhos em sucesso, pessoas que percorreram um caminho de excelência. Faixa Preta Talks. Então vem para essa caminhada, para essa jornada de conhecimento, compartilhando conhecimento aqui com o nosso convidado. Ok? Então, antes de mais nada, é importante te lembrar de quê? Fernando, fala aí. Você já sabe, deixa o seu like, deixa o seu comentário e principalmente confere se você está inscrito no canal. Porque às vezes você acha que já está inscrito, acha que já está tudo ok, mas não está e a gente precisa agradar sempre o convidado maior do programa, né, mestrão? Que é o senhor algoritmo. Você já ouviu falar desse cara? Então o algoritmo do YouTube precisa entender que é um programa relevante. Então já deixa aí seu comentário, sua curtida, já compartilha com alguém, porque aqui você sabe que você vai aprender com quem transforma desafios em oportunidades. E hoje a gente tem um convidado Mais de que faixa peso, preta. hein? Mais de peso. De peso e mais que faixa E preta. mais que faixa preta, o cara sabe muito, né? Conhece muito de gestão empresarial, de crescimento de empresa, um cara que ele vai falar melhor para mim. Ele entra muitas vezes para salvar a empresa. Empresas estão ali meio que caindo, ele chega, bota a faixa preta de kickboxing dele e muito conhecimento e acaba e reergue essa empresa. Ele já foi gestor de muitas empresas, CEO de grandes empresas. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele falar, cara. Sim. Deixar ele se apresentar, que é a melhor forma. A gente não vai conseguir falar de tantas coisas que ele faz da melhor forma. Então, a melhor forma é deixar que o nosso convidado fale. Lázaro Carlos Júnior. Obrigado, irmão. Muito obrigado pela tua presença. Pela primeira vez que a gente fala pessoalmente, né? Só ficava no Exatamente. WhatsApp e tal. Lembrei do negócio aqui, irmão. Eu, como fã incondicional de arte marcial, né? Porra, desde menininho, eu lembro de uma luta sua no Maxud Plaza. Caramba, kickbox. Maxud Plaza. Lutei. Tem K1. É, eu lembro disso. Lutei mesmo, no Maxud Plaza. Maxud Plaza. Falei, faz tempo, porra, caramba. Vou te falar, eu morei em São Paulo no início dos anos 2000. Era o hotel que eu adorava ficar, cara. Maxud Plaza. Quebrou, Acabou, né? Quebrou, já era. Hotel O R maravilhoso. Maxud era a terceira geração e pediu falência. Lutei naquele hotel. Efeito colateral do Brasil, irmão. Lutei naquele hotel ali. Boa lembrança. Boa lembrança. Isso aí. Lázaro, vamos lá. O microfone é seu. Eu vou fazer aquela pergunta clichê, mas é uma pergunta importante. Quem é Lázaro do Carmo? Putz, cara, mineiro de Belo Horizonte. Meu pai era um caminhoneiro, minha mãe é uma professora primária. Comecei a vida logo depois que eu saí do exército, fui dar aula e eu me senti o seguinte, cara, eu falava... Aliás, quando eu era garoto, né, fazia arte marcial, achava que, puta, vou ser lutador um dia, tal. Só que eu estava no lugar errado. Você está no lugar certo é a melhor coisa do mundo. Eu tinha um amigo meu que falava isso comigo. Cara, se você quer ser lutador, você tem que sair de Belo Horizonte, meu irmão, que só tem saroba. Você é o rei da bosta. Você era bom pra caramba, mas bom pra caramba. É o rei da bosta, né, bicho? Então você tinha que sair. O nível de equiparação, né? Isso aí que você falou é importante. O ambiente que você vive, né? O ambiente, irmão. O ambiente que você vive. Então eu estava lá, aí eu entrei na indústria farmacêutica como propagandista. Minha carreira começou a ser muito rápida, eu estava no lugar certo, na hora certa. 8 meses depois de propagandista, supervisor distrital, gerente regional. Saí de Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro pela Sanofi, depois fui para a Natura, 2 anos Brasil, 2 anos Argentina. Fui ser CEO da Jequiti, Hidrogem, Vale Saúde, Vale Desconto do Grupo Silvio Santos. Virei vice-presidente do Grupo Silvio Santos. Passei algumas turbulências lá com a Jequiti e com o Banco Pan-Americano. Quando eu saí, a Faria Lima, os bancos começaram a me ver um cara que ia consertar essa empresa. E neste período todo, eu sempre fui um cara que eu sempre tive meu primeiro CNPJ, eu tinha 21 anos, foi um lava-jato. Você teve um lava-jato? Mas para lavava carro, não lavava dinheiro. Lavava carro. Se lavasse dinheiro, eu podia ter ganhado mais dinheiro, mas lavava carro na época, na Rua Eneida, 238, um lava-jato. Aí depois vim de lava-jato, montei uma confecção chamada Orangotango, com 2 amigos sócios, depois compra e venda de carro. E sempre fui o cara que eu era empreendedor e intraempreendedor. E eu tinha uma mentalidade que eu falava assim, cara, se eu viver com dinheiro de executivo, o dinheiro das empresas me põe rico. Eu vou fazer as duas coisas. Boa. Eu tinha que me dedicar um pouco mais, mas foram dando certo. Entendi. Quando eu voltei, e eu já trabalhava no Grupo Silvio Santos, eu montei a Optimize Consulting, que tem até hoje, que era um grupo, que era a empresa, que é a empresa para fazer turnaround de outras empresas, onde a gente usa para a gente pegar empresas que são boas, transformar melhor ainda, ou empresa que está muito ruim em boa. Hoje,
né? Sou conselheiro do time do Curitiba, financeiro. Sou conselheiro da Rede de Farmácia São João. Sou presidente do conselho do Grupo Bom Pastor. Sou conselheiro da Logplace. Então, eu ocupo 4 cadeiras de conselheiro, mas é conselheiro mesmo, board member, né? Porque hoje em dia todo mundo virou conselheiro, mas não é isso. O mundo digital criou essas coisas, mas assim, de verdade. E sou um apaixonado pelo verbo fazer, meu irmão. Sou um cara que adoro sair de casa cedo, chegar a curtir a família, que para mim é saúde, família e trabalho nessa ordem, né? Porque sem saúde você não tem nada. E sem família menos ainda, né? Se você não tem um porto seguro, aquilo que a gente estava falando mais cedo. Você acabou de falar para mim, pô, vim para São Paulo, minha preocupação é a minha família adaptar. Se a família adaptar, você tá tudo certo. Agora, eu vou falar, agora eu tô começando a viver em São Paulo. Exatamente. Elas adaptaram agora, então agora eu começo. É isso aí. Se você não está bem estruturado em casa, você não tem cabeça para o resto. E é isso. Minha vida são 35 anos fazendo gestão e, modéstia à parte, se em 35 anos eu não aprendesse, eu seria muito burro. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você também treinou arte marcial, como você falou, você graduou faixa preta e tal. O que você extraiu das artes marciais para o mundo corporativo? Os ensinamentos que as artes marciais te deram, que você leva até hoje, carrega até hoje como gestor, como CEO? Não é porque você é preta que eu estou falando isso não, porque eu já falei isso em vários podcasts, meu irmão. O principal da vida, que é honra, respeito, disciplina. Saber que a repetição daquilo que tem sucesso vai te levar para outro lugar. Isso serve para qualquer coisa na vida, irmão. E isso está na arte marcial. Meus filhos, eu meio que a forceps, desde cedo, vai entrar na academia, vai fazer luta, entendeu? A mesma coisa que o cara vai fazer a musculação dele, tem que ter disciplina. Só que a musculação é um negócio solitário. A arte marcial, por mais que tenha um confronto 1 a 1, ela não é solitária. Você tem um time, você tem uma equipe, você tem um mestre, você tem um cara que você respeita. Porra, quantas vezes depois que eu fui treinar, se eu quisesse pegar meu mestre de porrada, eu podia. Na mão eu aguentava ele. Meu faixa preta lá. Mas eu faria isso? Jamais, por causa do respeito ao ser humano. Respeito ao ser humano, ele é primordial nas empresas e fora das empresas e com uma divisão de caráter. E isso você sabe que você aprende desde quando você começa, não é verdade? É verdade, é verdade. Então, se você tem disciplina e você quer ter sucesso nos negócios, você vai criar um bom plano, você vai ter profundidade nesse plano e vai seguir ele. Errou, corrige. Deu certo, acelera. Mesma coisa na arte marcial. Você dá um golpe, está errado, você vai acertando até ficar bom. Quando você ficou bom nele, o que você faz? Você repete para você ficar melhor ainda. No mundo dos negócios é igual. Faz um bom planejamento anual, fraciona o planejamento anual em mensal, semanal e diário para todo o time lá dentro, coloca a frequência nisso. É assim que a gente recupera a empresa. Mas em diversos níveis, então, quando você fala para uma empresa de pequena, média, grande, uma empresa multinacional, a visão é a mesma, só aumenta o problema. Então, vou te dizer o seguinte, as dores são muito parecidas. O que muda é a sofisticação e o tamanho do buraco. Entendi. Pensa assim, uma empresa que fatura 1 milhão por ano, o cara fatura 100 mil por mês. A dor dele vai ser fluxo de caixa, estratégia, contratação de mão de obra. Mas como você fatura 100 mil por mês, a sua mão de obra é menos qualificada. Quando você tem uma empresa que você fatura 10 milhões mês, a sua mão de obra é mais sofisticada. O que muda é o tamanho da sofisticação do funcionário, porque quanto maior você é, mais gente sofisticada tem que ter. Não dá para você colocar pato para voar. Né? Pato não voa. Alguns voam, né? Tem aquela imigração dos Estados Unidos, mas não é isso. Galinha não voa, né? Não vai colocar galinha, usa outro ser. Então, as dores são as mesmas. A complexidade muda, porque quanto maior... Cara, o cara que fatura 1.000, a maioria das dívidas dele é na casa dos 1.000. Né? Centenas de milhares. Você começou a faturar 1 milhão, sua dívida vai para 1 milhão. Depois dezena de milhão, depois centena de milhão. Quando você tem uma empresa muito grande, qualquer buraco é muito dinheiro. Então, para você cuidar das cadeiras de alta responsabilidade, você precisa de gente mais sofisticada. Certo? Lembra, todo mundo que está ouvindo a gente, os problemas são muito semelhantes, as dores são semelhantes. O que muda é o tamanho, a intensidade e a sofisticação que você precisa para poder resolver. Perfeito. Né? Isso é indiscutível. Mas os problemas são muito parecidos. Mesmo que você, Lázaro, mas eu sou uma empresa de um funcionário, tu vai ter que fazer tudo, irmão. E tu vai ter que parar no final do dia e falar, fiz bem, não fiz bem, o que está faltando para eu fazer melhor. Eu costumo falar que você tem que fazer gestão da vida, cara. Sua vida você tem que fazer gestão dela, sua família.
Se você não fizer, deixar a vida levar, ser um cara de fé, um homem religioso, não é? Eu sou. Mas lá não está falando que um não sei quem sem obra não é nada? É verdade. Não é? Não é um homem sem obra, não é isso? É. Não é nada? É a mesma coisa da empresa. Sem trabalho não vai nada. Então tem que ir lá e fazer. Né? Eu acredito muito nisso, e independente do tamanho da empresa. Tá? Muito perfeito. Não adianta ter fé, tem que ter obra, né? Fé sem obras não. Igual o cara que fala que essa referência é sou estratégico demais. O que significa isso? Porra nenhuma. Desculpa falar um palavrãozinho aqui, eu falo muito de vez em quando. Nada. Entendeu? Estratégia sem tática e sem execução não dá resultado. Entendeu? É o tal da fé sem obra. Perfeito. Boa. E, Lázaro, você falou que no começo da sua carreira ali, você foi para o Exército e tudo mais, aí abriu o Lava Jato, só que você abriu como uma opção ali e foi para uma carreira de propagandista. E pelo que você falou, foi uma carreira meio meteórica ali, né? Foi meio rápida. Como é que foi essa transição de você sair de uma carreira que você está no... Eu vou usar o termo operacional, beleza? Por mais que eu saiba que ali no CEO também tem isso. Você sair desse cargo mais de frente ali, né? Para ir para gestão mesmo. Onde você se identificou com isso? Falou, pô, agora... É o seguinte, quando eu entrei como propagandista, eu detestava a profissão, velho. Eu achava honrada, mas eu detestava. Que negócio é você chegar para o médico, doutor, posso falar com o senhor? Doutor, posso falar com o senhor? E o cara tá nem aí para você. Na hora que você chega no consultório, todo mundo te xinga. Porra, o cara vai furar a fila, com razão, chegou chato. Aquilo para mim era... No começo eu achava que era legal. Com um mês eu falava assim, meu Deus. Por isso que eu respeito a profissão. Porque o cara, para fazer aquilo durante 10, 15 anos, ele tem que ter uma resiliência brutal, irmão. Você chega no consultório, você é pessoa não grata. E falar que o médico gosta, né? Tem médico que fala, não, eu adoro receber propagandista. É mentira. Você fica lá plantado, lá tomando... Eu sabia que aquilo não era para mim, não gostava. Mas eu sabia que eu tinha que ser muito bom naquilo para subir de cargo. Então, durante meu quase um ano ali de propagandista... Eu era o primeiro a chegar no setor, o último a chegar no setor, o último a sair. Eu estudava bula de remédio igual um maluco. Eu entendia de medicamento muito mais do que médico. Eu não comia aquilo, entendeu? Por exemplo, eu queria fazer carreira na empresa. Eu não tinha me formado na melhor faculdade, porque eu não tinha grana. O que eu fazia? Eu compensava com esforço, trabalho e resultado. E qualificação. Aí eu fui estudar depois de velho. Né? Mais tarde, eu fui fazer Development CEO em Wharton. Mas aí, cara, a gente... Depois de velho. Então, e aí eu fui reconhecido. Tinha um cara chamado Hélio Anastácio. Era o presidente da empresa. Ele me viu fazendo uma propaganda médica e falou, garoto, o que você quer ser? Eu falei, cara, eu quero ser presidente de empresa igual você. Descobri o que eu quero, mas não quero seu lugar, não. Ele falou, nem vai ter. Porque, porra, tem 50 anos, tu tem 20, não vai dar para você sentar na minha cadeira. Você vai ter que se preparar muito. E eu falei com ele, falei, cara, eu tinha feito contabilidade e história nessa época. Ele falou assim, Hélio, inclusive, eu vou fazer administração. Ele falou, Lázaro, o topo da pirâmide é gente que move gente e gente culturalmente preparada. Isso você tem demais. O técnico para no se leva. Se você quer ser presidente, sua educação é nossa. E passou. Cara, 15 dias depois eu estava na Fundação Getúlio Vargas, fazendo marketing internacional, que a empresa pagando. A empresa me colocou num negócio chamado Star Club International. Eu fazia todos os cursos do planeta. Era uma multinacional que estava em 140 países. E ele foi cuidando da educação. E aí eu fui promovido. Gerente regional, gerente divisional, head de força de venda. Saí de lá para ir para a Natura. Ele foi seu primeiro mentor? Foi. Está até no meu livro. Eu cito o nome dele aqui. Não sei se foi o mentor, porque na época a gente não tinha muito disso, sabe, Carlão? Anos 80 e 90. Anos 90. Você falava mentor, né? Não tinha muito esse negócio. Era um cara que eu falava, porra, eu quero ser igual a esse cara. Entendeu? Quero fazer o que esse cara faz. Mas não tinha esse negócio dele me mentorar. Tá. Entendeu? Eu me espelhava, entendeu? Eu falava assim, cara, quero ser igual a esse cara. Eu falo muito isso. Quer modelar alguém? Modela alguém próximo de você. Uma vez eu fui entrevistar um cara e o cara, eu falei, cara, quem que você modela? Ele falou, Elon Musk. Eu falei, velho, tu vai lançar foguete? Não. Tu vai lançar carro elétrico? Não. Então para que modelar o Elon Musk? Porra, você pode inspirar no cara. Se inspirar nele, pode, não modelar nele. O cara é meu ídolo, mas modelar, velho. Mas eu modelo a mentalidade dele. Mas a mentalidade dele é outra coisa. Então as pessoas confundem muito isso. Eu modelava o Hélio. Tá. O Hélio era o chefe maior da empresa que eu trabalhava. Eu quero ser igual a ele, tá ali perto de mim todo dia. Porra, fazer o que esse cara faz. Ele sempre foi uma carreira financeira. Aí eu fui aprender finanças, porque eu era de vendas. Entendeu? E eu lembro de uma frase dele um dia, você quer ser diretor de vendas? A gente tem um jantar, cara. Ele falou, vai aprender finanças, meu irmão. Eu passo lá na sua sala, você estava lá embaixo de máquina, você está assim com a calculadora. Ó. Vai aprender HP, porra. Entendeu?
vai aprender HP, tem que falar outro idioma. E aí eu fui fazer inglês todos os dias. Eu já falava inglês meia boca, né? Aí fui fazer inglês todo dia, fui estudar espanhol, porque eu sabia que o cara falava inglês, falava espanhol, fazer tudo que eu tinha que fazer para mim. Então é esse. Mas tudo demorou um tempo, né? Na minha época, até falei para um pessoal do marketing digital, né? Estava conversando com um garoto, ele tem 30 anos de idade, explodindo de ganhar dinheiro. Eu falei, rapaz, na minha época ninguém ganhava dinheiro nessa velocidade. Desculpa, você tinha que ter um processo. Eu aprendi a respeitar o processo. Você acha que hoje não tem um processo? Esse mundo digital? As pessoas são mais imediatistas, principalmente o pessoal mais jovem. Entendeu? O pessoal o cara quer chegar na janela. O cara acha que formação acadêmica não serve para nada. Meu amigo, pelo menos para a cultura serve muito. Entendeu? Tudo aquilo que enriquece seu cérebro, meu irmão, você carrega para a vida. E para a própria disciplina, né? Claro. Você se força a se submeter a um processo que está ali previamente estabelecido. Né? Eu vou fazer um mestrado em filosofia, porque eu quero. E se eu falar com você que eu aprendi gestão e história? Eu estudei muito a vida dos 12 Césares e Roma. E Roma dominou metade do mundo a cavalo, irmão. Entendeu? Me desculpa, mas você falar que aquele cara não tinha planejamento, até a forma de lutar, a estratégia veio de onde? Veio do exército, pô. Você aprende muito em qualquer área da vida. Ah, mas a parte técnica você veio com a contabilidade. Foi, 4 anos dando balanço, pô, é óbvio, a parte técnica. Mas a parte estratégica, eu vou dizer para você, tem gente que pode criticar aí, cuja história me ensinou muito sobre gestão. Principalmente porque você entende homem. Quem é você para pensar no futuro sem viver o presente e conhecer o passado? E você começa a fazer análise das pessoas de sucesso. Winston Churchill, um monstro. Margaret Thatcher, um monstro. Jack Welch, entendeu? Então, aí você vai estudar isso. Então, é um pouco disso. Eu acredito muito, muito, muito. Quer ter resultado? Foca no processo. Você falou um negócio muito interessante, porque a gente está num momento diferente agora também, né? De geracional e tudo mais. E eu tenho um conceito de geração meu, mas depois eu te falo. Não, a gente vai querer saber isso também. Mas você falou um negócio ali que foi muito interessante, que é o seguinte. Quando você se espelha em alguém, necessariamente você está convivendo com esse alguém. Hoje, grande parte das pessoas acham que o home office é um grande benefício. Só que, na verdade, ele te tira justamente essa possibilidade de convívio. Porque você não está vendo esse cara operar distante, não. Você está vendo o andamento dele na empresa, você está vendo o comportamento, você está vendo o que ele faz ali, né? Quanto impacta hoje, na tua visão, né, e na tua experiência, essa questão home office, coisas remotas? A pandemia, ela durante um tempo, quando você diminuiu o CTO, o custo ocupacional, e botou os caras dentro de casa, você achou que isso era muito bom. Tanto que muito banco falava, cara, o Deutsche Bank, nunca mais vamos ter escritório. Pergunta o Deutsche Bank hoje, o presidente foi lá e fez igual Elon Musk, tu volta ou tu tá na rua. Por quê? O meu primeiro ano de pandemia, eu era o CEO da Junas, na época. Sim. E foi muito produtivo. Por quê? Porque estava todo mundo com medo de perder emprego, porque se caísse a produtividade eu metia na rua, porque no mundo corporativo você tem que gerar dinheiro. Então foi ótimo. O segundo ano de pandemia foi uma catástrofe, porque as pessoas acostumam. O ser humano, ele nasceu para sofrer uma pressão natural da vida. Quando tudo aquilo que você acomoda, você para de crescer. E principalmente em cargo de liderança. Eu não formo líder. Líder é gente que move gente, gente que tira o melhor de gente, não gente que toca a tela. Entendeu? Você me desculpa. Não é gente que move tela. E eu não crio gestor, nem líder, nem diretor, nem presidente de pantufa. Não crio. Eu sou absurdamente o seguinte: marketing digital, desenvolvedor de software e advogado pode ficar na casa dele, sabendo que ele vai continuar nessa profissão o resto da vida. Tá? Ele não vai ser um líder. Não vai ser um grande cara que move gente. Por quê? Porque nada tira o olho no olho. A experiência, o contato, o calor humano, a sensibilidade de liderar pelo exemplo. Você não consegue tomar um cara, por exemplo, para uma tela. Entendeu? Então, assim, eu absurdamente falo o seguinte, eu vou dizer que eu sou contra ou sou a favor. Algumas cadeiras pode. Eu brinco. Advogado que fique na casa dele, porque toda vez que eu vejo ele tem problema. Puta merda, o cara entrou no escritório e fala, fudeu. Esse cara não vai entrar aqui para falar que... Lázaro, eu preciso falar com você. Eu falo, lá vem merda. Entendeu? Advogado. Quero que ele fique na casa dele. É algum problema. Então eu quero que ele fique na casa dele. Que me perdoe os advogados. Mas, realmente... E o meu tá aqui. E aí eu preciso concordar com você. Entendeu? Toda vez que você olha para ele tem um problema. Então não dá. Agora, o cara que é técnico na área de TI, por exemplo, você dá para ele um projeto, dá para ele um prazo e ele tem que te entregar. Ok.
Agora, um cara de liderança, de força de venda, um diretor comercial, movendo pessoas, liderando pelo exemplo, pela telinha do iPad, do computador, cara, para mim não funciona. Tem gente aí na internet que me odeia, fala que eu tô velho, que eu tô desatualizado, entendeu? Tanto que eu tenho gente nos meus negócios que trabalha home, trabalha dentro dessas categorias que eu disse. Sim. O resto não. Porque para desenvolver pessoas, você aprende até no cafezinho. Você aprende no contato, igual a gente está aqui. E eu acredito muito que a gente podia estar fazendo isso por Zoom, mas para mim ia ser diferente. Claro. Com certeza, você ter o contato com a pessoa ali e certos assuntos acontecem quando você está pessoalmente. Na minha opinião, a maioria dos grandes negócios acontece quando você está pessoalmente. Por exemplo, eu tenho muito do santo bater ou não bater. E quando o meu santo não bate, eu nem forço a amizade. Santo bater, o que você diz é o quê? Antipatia gratuita ou não. Simpatia e antipatia gratuita. Entendi. Entendeu? Meu anjo da guarda essa bateu. Essa antiga. Santo bater, eu vi minha mãe falando. E eu acredito muito nesse negócio de energia, tal. Eu fiz um péssimo negócio em 2016 com um cara que na hora que eu bati o olho nele, eu achei ele meio falastrão, tal, era um alemão. Mas o cara era tão bem sucedido, que eu fui meio que seduzido e fiz o negócio. Foi o pior da minha vida. Me ferrei em 4 meses. Além de perder muito dinheiro, foi um negócio horrível na vida. E eu devia ter escutado aquele cara me dizendo assim... Não vai. Não vai. Você acredita muito nisso? Não. Para mim tudo é razão. Mas tem algo que fala não vai. É verdade. Existem pessoas... Você acredita em predestinação? Acredito. Vou falar, eu trabalhei com o Silvio. O Silvio era um predestinado. Fazia um monte de coisa errada, dava tudo certo. Tudo que desse errado na nossa mão, que dá certo na dele. Tecnicamente falando, estava errado, mas dava na mão certo. dele... Cara, um predestinado a ter alguma coisa. Você não vai certeza. conseguir. Lázaro, você aprendeu gestão com ele? Não, ele não sabia de gestão. Porra, mas ele sabia contratar gente, ele sabia colocar as pessoas no lugar certo e tinha um troço, velho, que não dá para explicar. Agora, tinha uma honradez enorme. Um homem de honra. De palavra. Fio do bigode, palavra é palavra. Palavra é palavra. Falta isso no mercado hoje? Falta honra, não é no mercado não, meu irmão. Falta honra na humanidade. E isso me incomoda muito. O que eu vejo de gente se apoiando em mentira, isso para mim é falta de honra. O que eu vejo de gente se apoiando em um monte de coisa, o cara olha para você, promete uma coisa e não cumpre, Carlão. Mas eu combinei com ele. Contrato. Lá, Lázaro, você apoia bom contrato. Contrato é só na hora da briga. Sim. Mas o dia a dia é olho no olho e é bom senso, entendeu? Honradez é isso, cara. Eu acho que nós precisamos de mais homem de honra. Por que... Outro dia uma pessoa veio falar comigo, ficou com raiva de mim. Que eu falei esse negócio de homem de honra, ela falou, precisa mesmo, por exemplo. Né? Esse negócio da violência do homem contra a mulher, porque a mulher apanha do marido. Eu falei, olha, eu vou dizer um negócio para você. Eu tenho filha. Mas a mulher só apanha do marido se ela não tiver pai e irmão. Se ela tiver, ela não vai apanhar, não. Ninguém bota a mão na filha minha. Tá faltando isso no mundo. É verdade. Sim. Homens de pulso, homens de honra, né? Tá faltando isso no mundo. Protetores. Você tem 4 meninas. Meu irmão, eu já falei. E aí, deixa quieto. Vamos mudar de assunto. Vai virar muito polêmico. Exatamente. Assim. O corte vai ser meu. Pode ser. Mas, irmão, eu acredito muito nisso, isso, irmão. É isso. É a tal da honradez, é a tal da dignidade, é a tal de entender os papéis. Minhas filhas. O meu exemplo para minhas filhas, elas mesmas falam, pai, se não for melhor que você, nem olhe. É isso. É isso, meu irmão. E se ela se enganar um dia, no papel de pai você corrige. Eu corrijo. Sim. Ele. E se eu tiver velho para isso, eu tenho 2 garotão que vai resolver o problema. Eu não tenho esse garotão, mas ela... Mas a 9mm está... Resolve. Não corta isso. Corta isso. Não. Ai, gente. Mas assim, voltando à vaca fria, isso tudo é na gestão, tá vendo? A tal da honradez, ela é no ser humano e ela é no mundo dos negócios. Porque o mundo dos negócios é o cumprimento da palavra, é o exercício da sua atividade, do dia a dia. Se prometeu, você tem que fazer, cara. E quando eu falo de honradez, não é só descumprimento de contrato, não. Jornada de trabalho. Você faz um compromisso com a pessoa e a pessoa ela começa a procrastinar. E ela não está procrastinando simplesmente um trabalho. Ela não está procrastinando com a empresa. Ela está procrastinando com o líder que deu a missão. É verdade. Sim. Entendeu? Aí entra a honra. Se eu falo que eu vou fazer, eu vou ter que dar o meu melhor para fazer? Mas não tem um pouco da cultura do brasileiro nisso? De sempre achar que o empresário é vilão? Chegou num ponto bom. Culturalmente, nós somos educados
que ser vítima é bacana. Então, todo um empresário, ele é ambicioso, ganancioso e explora as pessoas. E todo proletário é bonzinho, só que é bonzinho, é humilde, só que você esquece o seguinte: se não tem empresa, não tem salário. Se não tem um cara que montou a empresa, não existe empresa e não tem salário. A mola mestra do social no planeta é o empreendedorismo, onde você forma uma empresa, você cria um ciclo positivo de prosperidade, você faz desenvolvimento humano, intelectual, consequentemente social. Você gera riqueza, esse dinheiro vai para o mercado através de salário, você gera consumo, ele volta para dentro das empresas. Isso me dá mais oportunidade de contratar mais gente, é a única forma que eu tenho de desenvolver a sociedade. O resto é assistencialismo. Certo. Gera inclusive os tributos, né? E aí, como é que eu vou crucificar esse cara que fez isso tudo? Está no risco. Sempre está no risco. Como é que você vai crucificar esse cara? Você não tem como crucificar esse cara. Entendeu? Só que a cultura do americano é: eu quero ser igual àquele cara. A cultura que o brasileiro teve, talvez por causa do modelo escravocrata que a gente teve, o modelo de exploração pecuário, agro, que a gente teve no passado lá atrás, onde todo mundo trabalhava sem receber salário, criou-se que, historicamente, na época, era verdadeiro. Exploravam-se as pessoas. O Brasil foi montado em cima de mão de obra escrava, né? Então, gerou isso. Isso ficou culturalmente. Então, ou seja, qualquer um de posse são os senhores feudais e eles não prestam. Cara, mas sem esses caras não existe. Quem manda no Brasil não é o governo. Quem manda no Brasil é o empresário. Quem paga o salário do governo? Todos nós. Aliás, nem o empresário, não. Consumidor final. Porque isso tudo estoura na mão do trabalhador final. Empresa repassa imposto. Bota no preço. Quem paga imposto em todos os flancos, né? Não, cara, é sério. Quem paga imposto é o cidadão. O empresário paga muito imposto, mas ele tem que pôr na margem dele, senão não sobrevive. Se a empresa está durando, ele está fazendo a coisa certa, aí de repente ele está durando, ele está sonegando, ele vai preso. Ele está fazendo a coisa certa e ele está repassando o imposto dentro da margem de contribuição do produto. E quem está no final somos todos nós, cidadãos, que estamos lá. Né? Que a gente está lá, cada um do... Verdade. Cada um do público, cada um das pessoas aqui que estão assistindo a gente vai comprar uma bala, o imposto está lá dentro. É a gente que sustenta o país. Sem dúvida. Entendeu? E o seu salário vem da empresa. Vem da empresa. E aí te falo uma coisa, você que quando vai recuperar empresas, quando você é chamado, né, para recuperar a empresa não está bem, você vai chamado para recuperar a empresa. Já chegou uma vez você olhar ali para a empresa e falar assim, cara, o problema é o dono. 80% das vezes. E aí como é que é isso? Pensa assim, a culpa sempre vai ser do dono da liderança. O cara fala, a culpa não é minha não, é dos meus funcionários. Quem contratou? Quem não demitiu? A culpa sempre é do dono, irmão. Quem que deixou chegar nesse ponto? A culpa é sempre do dono. E como é que você faz para mudar a cabeça do dono? Ou ele deixa fazer isso, ou ele se ferra. Quer me ajuda? Quero. Então a gente vai ter que fazer a coisa certa, senão você vai ficar com sua dívida. Entendeu? Muitas das vezes o cara sai, deixa o time lá dentro. E ele vai tomar a decisão final, né? Porque a decisão também final sempre é do dono, né? Porra, tem que pagar isso. Quem decide é ele. Tá. Né? Que eu tenho que fazer isso. É o melhor que você tem que fazer. É ele. Se ele falar que não quer, meu time sai de campo. Você conhece um sócio meu, o Emerson. A gente faz isso. O Emerson, de vez em quando, me liga e fala comigo, cara, batemos numa encruzilhada aqui. O cara, a melhor decisão é essa e o cara não quer fazer. Então você fala com ele que a partir de manhã você tira o time de campo e deixa o problema com ele. Entendeu? Então, sempre a culpa é do dono. E 90% são das pessoas. Pensa assim, uma empresa não faz nada sozinha. Se o resultado está bom, é mérito de alguém. Se o resultado está ruim, é culpa de alguém. É simples. Meu filho de 9 anos sabe isso. Entendeu? De 9 não, que agora ele está com 12. Ele sabe isso. É que a gente não quer saber. Gestão, cara, e recuperação de empresa é fácil. É só fazer a coisa certa todos os dias. Eu ouvi você falando uma vez que você toparia, caso fosse convidado, o desafio da Americanas. Mole. Por quê? Mole não, difícil, mas eu toparia. Primeiro... Mole seria você aceitar fazer. Primeiro é o seguinte. Mais importante do que você ter armas para ir para a guerra é quem que vai estar do seu lado na guerra. Boa. Mais importante. Não, eu vou com metralhadora .50, arma isso e isso. Tá bom, mas quem está do meu lado? Um monte de saroba bacalhau. Um monte de cara ruim. Puta, tô ferrado. Você vai lutar jiu-jitsu, você tem que pegar o melhor deles, né? Para ir do seu lado, né? Se eu não... Então,
Quem que é o 3G? Quem é o acionista majoritário da Americanas? Vocês podem falar o que for, mas os caras são muito bons. Então, com uma tropa de elite daquela, ele não vai deixar aquele negócio quebrar, nem que seja por honra. Né? E aí, a técnica eu tenho. O time eu vou formar. E quem vai estar do meu lado na guerra? 3G, irmão. Eu sou fã incondicional de algumas pessoas. Certo? Fui fã do Abílio Diniz, Antônio Hermílio de Moraes, o 3G, Silvio. Aí você fala, pô, mas só da velha guarda? Não, da velha guarda eu respeito o legado de muita gente. Flávio Augusto, João Adib, André Esteves, entendeu? Tem um monte de gente que eu respeito o legado mesmo. Você pode até não ser simpático com a personalidade da pessoa, mas é uma questão de hombridade você respeitar o legado. Você respeita o legado. Né? Você sabe o que a pessoa fez. A gente estava falando de um cara ali fora que você acabou de falar que você respeita o legado dele, que eu falei que eu era fã. Né? Perfeito. Você respeita o legado. Você falou, não, bicho, eu respeito. Pô, o cara foi isso, foi uma lenda. A gente tem que respeitar o legado. Então tem essas pessoas. Sabe? Eu tenho um monte, é uma lista aí, pô, deixei de falar um monte de gente aí, mas é isso. Em cima disso, você falou isso umas 3 vezes. A galera mais nova, os antigos e tal. Eu vi, você entrou nas redes sociais há pouco tempo, né? Começou a entender a rede social. Você acha, aí você falou do João Adib, né? Que é um cara também que entendeu a rede social de uma forma muito impactante, tanto que ele é a cara da empresa, uma farmacêutica, né? Pô, tu olha uma farmacêutica, e a farmacêutica, todo mundo tem um pouco de... É um vilão, né? É o vilão. A farmacêutica sempre é o vilão. Né? Os documentários que você vê e tal. E ele acabou trazendo para a imagem dele, né, a farmacêutica, e ficou uma coisa agradável. Eu comecei a seguir ele. Ele, a Renata Spalletti. Eu pensei, cara, que cara legal, cara. Que cara legal. Esse cara é um cara bacana, positivo, vibrador e tal. Que interessante. E isso é tão marcante e que eu comecei a comprar mais da empresa do cara. Quando tem que escolher entre uma farmacêutica e outra, eu escolho do cara. Mas aí que tu falou o seguinte para você. Como é que foi? Você acha que o empresário hoje, ele tem que entender as redes sociais? Ele tem que estar na rede social? Ou não? Ele pode continuar dentro do seu escritório, como no passado, ali... É difícil você falar isso, que é o seguinte, os caras de maior sucesso que eu conheço na vida não tem nem Instagram. Ou, se tem, é fechado. Se você for... para os caras de mais sucesso, na Faria Lima, os bankers da vida, os grandes empresários da vida, se tem Instagram é fechado. A maioria por uma questão de opção. O dinheiro dele não vem tá aí, ele quer a privacidade dele. Ele já é um cara muito bem sucedido, ele não quer se expor. Por outro lado, você tem uma outra geração de bem-sucedidos que está na rede social. Flávio Augusto, João Adib, João Apolinário, Renato Spalletti, entre outros, que estão nas redes sociais. Que ele está lá na rede social falando o que ele faz até para liderar pelo exemplo. Então você tem 2 papéis. Eu respeito o cara, que ele fala, não preciso disso, não quero. E tem uns que fazem chacota, tá? Quando eu comecei a aparecer na rede social, que tinha gente tirava sarro da minha cara, não, agora virou coach. Não. Agora virou coach. Já tem empresa que vende curso, agora então, tira sarro. Hoje respeita. Por quê? Porque eu continuo mesmo, Lázaro. Eu tenho um posicionamento, cara. Sou um CEO de empresa, conselheiro, e olha para aqui, ó, cheio de tatu, bolado, e eu chego lá, todo mundo de terno e gravata, e eu vou para a reunião de conselho de camisa preta, do jeito que eu tô aqui, cheio de tatuagem aparecendo. Faca de um lado, crucifixo, machado. Tem gente que não entende nada. Objetos pagão e cristão ali. É um secretismo religioso bárbaro. Então o cara não entende que coroa aberração é esse. E isso acabou sendo atrativo na rede social, sabia? Entendi. Tem um monte de gente que me chega lá e fala assim, cara, eu te sigo porque você é um personagem de filme ou de revista em quadrinho. Eu não consigo imaginar você, presidente de empresa, com sujeito. Quando eu chego numa empresa que a gente vai fazer uma reunião para consertar, tal, para ir lá trabalhar, e eu apareço assim, agora todo mundo já conhece a rede social. Agora, mas quando o cara nunca me viu. Aí eles pensam, o tal do senhor Lázaro vem aí que vai agora assumir a empresa e tal, e eu chego. Você vê a cara dos diretores, irmão? O cara vai falar, que porra é essa? Senhor Lázaro, eu imaginei um velhinho de cabeça branca, de terno e gravata. E chega essa porra desse maluco todo tatuado aí. Não, mesmo. E no começo eu não quero nem te respeitar. E depois eu abro a boca, o cara começa a falar, o velho é esquisito, mas ele entende. Entendeu? Então, assim, a rede social ela tem um papel importante. E criou um papel muito mais educacional. Por exemplo, eu lia mais no passado e agora eu escuto mais Spotify.
eu vejo mais YouTube. Por exemplo, eu como historiador, eu já revi a história dos 12 Césares romanos, e olha que eu tenho uma pegada forte de Egito e Roma, porque eu estudei Egito e Roma. Eu vi isso no YouTube várias vezes. Depois, eu aprendi tanto quanto. Então, a facilidade do aprendizado do mundo digital é muito grande. Né? O papo do podcast, às vezes tem um assunto que eu me interesso, e aí eu vou no Spotify e vejo se tem alguma coisa lá com esse assunto que me interessa, reciclar. E eu gosto de reciclar, porque se você fica muito tempo sem prática, por que o Lázaro hoje está em conselho de administração? Eu sou um conselheiro caro. Caro. Você que está me ouvindo aí, não me oferece salário de conselheiro aí fora para ser conselheiro, não, porque eu não vou. Entendeu? Todo mundo que está aí comigo sabe que eu sou caro, não. Eu cobro o preço justo pelo que eu gero. Fala? Jogador caro, né? Jogador que caro. O pessoal fala. Eu jogo o preço dos gols que eu faço, entendeu? Só que assim, eu aprendo pra caramba, cara, sabia? É uma troca justa. A troca, né? Meu amigo, quando você senta numa empresa, num setor diferente, e você começa a analisar ela, porra, eu sou conselheiro de uma transportadora e de uma rede de farmácia. Entendeu? E tô para ser esse ano, vai sair 2 vagas de conselho, eu vou trocar, e tá na boca, uma metalúrgica e uma empresa de agro. E eu nunca sentei no conselho de uma metalúrgica nem de agro. Para mim, é um aprendizado riquíssimo. Eu levo aquilo que eu entendo de gestão, que gestão é gestão, independente do setor, mas eu absorvo a especificidade do setor. Isso me torna um cara melhor, mais rico, mais inteligente. As pessoas ficam assim, cara, eu fico pasmo como você entende gestão. Eu falo, cara, não fica pasmo não, faça a mesma coisa por 35 anos. Que você vai entender a mesma coisa. A excelência, né? Quanto tempo? Você é um bom faixa preta. Quantos anos você tem de preta? De preta, 27. Então pronto. Se tu com 27 anos de preta fosse ruim, tu era um medíocre. Medíocre. Entendeu? Não é possível. Exatamente. Apesar que tem um monte, né, Galão? Mas... Deixa aqui. Próximo tema. Mas assim, cara, é isso. Né? Então, sobre esse negócio da rede social, todo empresário que está vendo a gente, eu acho importante a opinião pessoal, apesar de conhecer muita gente bem-sucedida que não está, conhecer muita gente bem-sucedida que está. Eu estou hoje, não como deveria, porque eu não tenho tempo, mas estou. Né? Uma outra coisa, a rede social vem com o negócio de geração. A geração hoje é pior que a geração do passado. Eu falo que gente ruim e gente boa tem em todas as gerações. O problema da geração hoje é que, primeiro, o cara quer ganhar muito antes do trabalho. Primeiro você trabalha muito para depois ganhar muito. As pessoas querem ganhar muito antes do trabalho. Por quê? Porque o digital fez isso com algumas pessoas. O cara lança um infoproduto, ganhou muito e tal, só que não é para todo mundo também, né? Sim. É igual jogador de futebol. Quantos ganham bem? É a mesma coisa do digital. Quantos ganham bem? E para mim não tem geração. Eu conheço gente muito jovem, com uma maturidade excepcional e um profissionalismo excepcional, e conheço gente muito velha, amadora, e que não aprendeu. Está há 20 anos fazendo a mesma coisa e é ruim naquilo que faz. E nem quer aprender, né? Nem quer. Porque o primeiro passo é querer aprender. Né? Porque é confortável. Então, para mim não tem guerra de geração. O único problema que atrapalha, na minha sinceridade mesmo, é a geração nova agora achar que ele vai ser muito bem sucedido dentro da casa dele, é o tal do home office. Eu tenho muito mais pedido de home office de gente menos 30 do que mais 30. Geralmente, quem quer ficar em casa é menos 30, é menos 30. Mais 30, menos. E o comprometimento? Comprometimento é essencial para tudo na vida. Não, mas então, essa geracional, como é que você encara Vamos lá, comprometimento? também tem 2 coisas diferentes. O que o cara hoje que a gente acha que é descomprometimento da nova geração? É que o cara tem atitude. O cara, se ele não gostar da empresa, ele pede demissão sem nada em vista. Eu, quando eu era jovem, para eu pedir demissão, eu teria que arrumar outro emprego. Eu não ia nem sonhar em ficar desempregado. Então, você tem que respeitar a atitude do jovem hoje. Não precisa nem ser 40, 30 menos, não. Talvez 40 menos. Eu conheço gente, pai de família, que pede demissão simplesmente porque não gostou. Personalidade. Eu jamais faria isso. Eu primeiro ia encaixar num outro lugar para depois ir, né? Isso é personalidade. Isso é bom. O problema é que esse tipo de atitude ela começa a ser sem motivo nenhum. Por exemplo, qualquer mimimizinho faz o cara pedir demissão. A turma ficou mais sensível. A sensibilidade dos 40 a mais é diferente da sensibilidade dos 40 a menos. Isso é bom ou é ruim? Difícil de falar, mas eu prefiro lidar com gente mais casca grossa. Eu prefiro lidar com gente resiliente e gente que sabe que é o seguinte, vão me matar, que eu falei isso aqui agora. É porque o estresse mental, a doença mental por causa do trabalho. Rapaz, trabalho bem remunerado por causa disso não.
Entendeu? Não dá para ter estresse em Ibiza, em Palma de Maiorca, entendeu? Burnout, não dá. Em Tulum, em Luxemburgo, não dá. Em Mônaco, não dá. Carapicuíba dá. O cara fica estressado em Osasco, Carapicuíba, não, nada mal contra, mas assim é a questão da grana, entendeu? Nossa. E eu acho que você bem remunerado e fazendo aquilo que você faz, você afasta o estresse, independente. Não é a quantidade de trabalho que promove isso, é uma questão emocional interna. De repente está no lugar errado. Lugar errado, sofrendo. Gente, você fazer aquilo que você não gosta é uma amargura, um sofrimento enorme, entendeu? Não vai dar certo. Eu, graças a Deus, eu sei também, tenho consciência que a maioria da população faz o que não gosta para sobreviver e está certo. Eu também fiz o que eu não gostava para sobreviver. Véio. Só que você tem que chegar uma hora da vida, ou você apaixona por isso, ou você vai ter que arrumar alguma outra coisa, porque senão isso infarta. Isso causa burnout, causa depressão, causa ansiedade, causa tudo, junto com dívida. Né? Sim. Você dorme com dívida, mano? Pô, não dá para dormir. É um pouco difícil, entendeu? É um pouco difícil. A gente... Quando você tem honra. É, exatamente. Pensa assim, dívida não é ruim desde que seja dívida boa. Agora, a partir do momento que você tem uma dívida ruim, que você sabe que você não tem dinheiro para pagar, isso causa qualquer doença emocional, meu irmão. Para quem tem, honra. O cara se estressa, o cara fica deprimido. Né? Porque eu falo para os empresários, ter dívida não é problema nas empresas, desde que seja uma dívida planejada e controlada. É até bom, até saudável. A empresa vai ter o mesmo valor, com ou sem dívida, desde que seja alguma dívida que caiba dentro da sua geração de caixa. Né? Então é isso. Acho que conflito geracional vai ter? Vai. Qual o problema da geração nova com a antiga? Um pouco mais de sensibilidade. E essa sensibilidade pode ser prejudicial ao futuro de quem está vendo a gente. A resiliência ela é boa para qualquer idade. Agora, tem adulto também sensível, 50 xarope? Tem, porra. Tem, lógico. Na nossa época não tinha também, cara? Sem dúvida. Entendeu? Eu vivi os anos 80. Os anos 80 foram os anos mais perigosos da vida. Eu andava de capacete, eu passei de moto sem capacete. Fazia umas loucuras insanas. A gente ficou contando umas histórias lá fora que eu não vou nem contar aqui, que dá problema. Os ônibus foram os anos... Podem ter sido os anos mais perigosos, mas foram os mais criativos. Foram mesmo. Sim. E a música? Música e tudo. Nacional e internacional não tem igual. Querido, eu contei para você o que eu fazia ali fora, que eu não vou falar aqui não, que eles vão crucificar. Podia ter morrido, não podia? Podia. Pois é, pô. E era os anos 80, mas isso me forjou um cara melhor. Verdade. Mais forte. Então, mas aí você fala uma coisa que também eu sempre falei e aprendi com o mestre Carson Grace, né? Pressão. Pressão, irmão. Se você não tiver pressão, muda. Sim. Conforto cria nego fraco e frouxo. É isso aí. Aí tem um problema. A minha geração mimou os filhos. E aí eu acho que não é que o filho é ruim, a culpa é nossa. A culpa é nossa. A gente fez o cara ser sensível demais. Dentro da empresa não pode ter sensibilidade, não. Você que está me ouvindo aqui, dentro da empresa, eu sou emocional. Porra, tem que ter vergonha de falar essa merda dentro da empresa. Eu sou um cara muito emocional, sou sensível. Vai ser um executivo fracassado, irmão. Porque a decisão vai gerar toma com a respeito, cabeça. né? Nenhum. Decisão a gente toma com a cabeça, irmão. Não é com o coração. Aí tem gente que fala que esse cara é louco, tem que respeitar a intuição. Eu acho. Mas quem filtra está aqui. Primeiro é minha consciência, depois é minha razão, depois o coração. Então, esse tipo de jogo, que é o jogo que faz sucesso. Tem gente que tem gente que não tem, independente da idade. Mas eu acho que a sensibilidade da geração atual é um pouco maior do que a nossa, talvez pelo mundo que nós vivemos e pelo mundo que a gente tem a mesma idade. Pelo mundo que nós pegamos lá, anos 80, aquele que você falou, foram os mais perigosos da vida, o filho era solto. Eu, da idade dos meus filhos, eu ia para a escola a pé, eu ia para o centro da cidade, meu pai me mandava para o banco. Eu saía da periferia de Belo Horizonte. Vai lá. Vai lá pagar a conta, lá vai eu andando com o dinheiro do bolso para fazer depósito. Exatamente. Entendeu? Meu filho, você acha que ele anda a pé? Andava lá na traseira de uma alguma Brasília. Coisa. Eram outros tempos. Outros tempos. Sim. Outros tempos. A gente estava falando do Rio de Janeiro, eu sou um apaixonado pelo Rio, você também, mas outros tempos hoje. Outros tempos, verdade. E esse outros tempos faz com que as pessoas sejam muito cautelosas com a nova geração, com os novos filhos, e talvez essa bolha criou um pouco de sensibilidade extrema. Não estou dizendo que a sensibilidade ela é boa, ela é ruim, vai ter os defensores e os não defensores, mas é isso. Acho que essa geração está sendo crucificada pra caramba, talvez por um erro nosso. É da geração anterior, concordo com você. Super protegido demais. O erro é nosso. Estamos crucificando os caras por um erro nosso. Sim. É fato.
Você tá com que idade, Fernando? Eu tô com 42. Você tá no meio. Tô no meio. Você tá no meio, entre Tô no meio. um Eu sou a geração que nasceu no início dos anos 80. É, isso mas aí. que ainda pegou ali essa Os fase 90. ali. O final dos anos 80 ali que a gente andava no chiqueirinho da Brasília, né? Sem cinto, sem nada e por aí vai. Só que essa sensibilidade, Lázaro, hoje, principalmente do jeito que o Brasil tá, ela é um tanto quanto perigosa para quem quer empreender, né? Eu costumo dizer que quem quer empreender, né? A sua elasticidade ali no empreendimento é o quanto você consegue dormir com barulho, né? Exatamente. Aliás, eu acho que eu escutei essa frase de você, inclusive. Não tente ficar rico se você não sabe dormir no barulho. Você não sabe dormir no barulho, exato. É exatamente Você vai isso aí. sofrer efeito colateral um dia. E essa sensibilidade acaba atrapalhando o empreendedorismo, principalmente nos desafios que a gente está hoje em dia, né? Como é que você faz, né? Porque Como é a que você atua nessa sensibilidade parte? mais faz você desistir. Se você é um cara muito sensível, você desiste mais facilmente. Na luta, um cara muito sensível, muito coraçãozinho, bonzinho, ele vai desistir no primeiro combate louco que ele tiver, não vai? Sim, e eu vou mais além, para apimentar aí o teu raciocínio. Um cara numa luta, quando ele visita a desistência, ele sempre tá com o cérebro dele sempre está disposto a desistir de novo. Total, concordo com você. Complicadíssimo isso, mas é uma dura realidade. É aquele cara que falta o coração, né? Nos negócios é igual. Ele pode ser muito bom, Sim. mas sempre a desistência visita ele. Sim, senhor. A mesma coisa no empreendedorismo. Cara, vai ter tempos difíceis. Vai ter tempos difíceis. Você quer trabalhar? Vai ter tempos difíceis. Vão existir tempos difíceis. É lei da vida. Pô, eu posso... Será que daqui para frente vai ser só glória? Eu não conheço. Vida é um período de tempo entre nascimento e morte. Essa é a definição de vida para mim. O resto é filosofia. E o que vale, o que diferencia a gente, é o que a gente faz. Né? Essa turma nova que está ali vendo a gente, o que ele vai ser daqui a 20 anos? Aquilo que ele põe intensidade hoje. O mundo dos negócios é igual. Né? Eu sou da época que, porra, quer ganhar dinheiro, transpira primeiro. Não é... Puf, aconteceu. Isso aconteceu, os tempos mudaram. Concordo. Mas eu ainda acredito que a resiliência ela vai ter que ser retomada se a geração não quiser ficar frustrada e viver no tarja preta. Mas esse vem fácil também não pode ser o elemento do vai fácil? Porque são pouquíssimos que tiveram essa questão do digital, por exemplo, que ganharam dinheiro, que conseguiram estruturar um negócio. Porque é diferente você conseguir ganhar um dinheiro de você estruturar um negócio. E Pensa ter assim, longevidade, né? Quem ganha dinheiro é mendigo e criança. Homem faz dinheiro. E quem faz sempre. Boa. Dá um corte aí. Esse é corte. Quem ganha dinheiro é mendigo É verdade, e criança. concordo. Homem faz dinheiro. Homem que eu falo, gente, ser humano. Homens e mulheres. Não, a gente tem que explicar. Tem que Agora explicar. vai falar anti-mimimi. Homens e mulheres. Quem faz sempre. Quem ganha, ganha uma vez só. E o brasileiro, se você perguntar com algum, você gosta de ganhar dinheiro? Eu gosto. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Ninguém gosta de fazer. Só que para fazer, você coloca o esforço na frente. Entendeu? Para fazer, tem que ter transpiração, esforço na frente. O Silvio falava uma frase, eu sou 90% transpiração e 10% inspiração. E toda a minha vida foi assim. E é verdade, o cara não tinha sábado, domingo, feriado, tinha nada. Um trabalhador incansável, talvez o mais que eu conheci. Então é isso. Quem ganha dinheiro é mendigo criança, meu irmão. Ganha mesada, ganha dinheirinho lá nas bolas, assim, o resto faz dinheiro. Bota na cabeça do seu filho, meu filho, quando eu crescer eu quero ganhar dinheiro e ficar rico. Não, tu não vai ganhar dinheiro nunca. Tu vai fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Em processo mental, tu não vai ganhar dinheiro. Tu tem que fazer dinheiro. E essa mudança do verbo é tudo, né? Claro. Você tem que ser apaixonado pelo verbo fazer, não ganhar, irmão. Cara, você não ganha a vitória. Você faz a sua vitória. Eu não ganhei a luta, eu fiz. Me construí para ganhar a luta. É verdade. É que o verbo ganhar, ele é meio dúbio. Você não ganhou a luta em 3 minutos. Você ganhou a luta em 5 anos de treinamento. O seu negócio, você não ganhou dinheiro de uma hora para outra. Você ficou anos construindo aquilo. Né? O ser humano é isso, é construção. É verdade. O Lázaro, você como gestor, CEO, com mais de 30 anos de experiência, você conhece, obviamente, nesses masterminds, vários empresários, caras com sonhos, caras com empresas sólidas, caras tão emergentes. Cara, qual é, assim, que você detecta com esses anos todos as maiores dores desses caras? Número 1, gente qualificada para trabalhar com eles em cada momento da companhia. Pessoas. É número 1. É número 1. É a número 1 de todo mundo, independente do tamanho. E o pessoal fala, mas não tem trabalho. E a gente não tem gente para ocupar o trabalho. Por quê? Porque eu preciso de um cara qualificado para minha cadeira. E às vezes eu não acho o encaixe certo. Né?
Eu não sou a favor de colocar um cara maior do que a cadeira nem menor do que a cadeira. Eu tenho que achar o cara para aquela posição. E a maior dor, primeira, número 1, é essa. Segundo, é que Brasil não é para amador. Você sempre vai sofrer um efeito colateral em algum momento da vida. O cara falou assim, não, isso não existe. Eu falei, qual o tamanho dessa empresa? Ah, eu tenho ela há 20 anos, faturo 100 mil por mês. Porra, aí tudo bem, você controla você, seu CNPJ. Agora vai faturar bi. Vai faturar centenas de milhões, você vai ver se você não vai ter dor de cabeça. Vai sentar na cadeira de presidente de uma empresa de bilhão. Se essa empresa quebrar, seu CPF está junto. Você é o responsável legal. Entendeu? Quem vai ficar a noite sem dormir é você. Tudo que você construiu, você perde. Ah, não, mas eu não sou o dono. Não interessa, queridão. Está no poder de decisão. O Brasil é Brasil. Você vai sofrer o efeito colateral. Então, Carlão, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas as dores são muito parecidas. Ela começa com gente. Aí depois, é assim, quando você cresce muito rápido, te dá uma dor de crescimento. Aí a segunda dor, a gente chama de gestão. E a terceira é o caixa. Caixa sempre é o sintoma. Caixa nunca é a causa. Ah, não, mas a empresa quebra pelo caixa. Não, mas tu fez um monte de merda para não ter caixa. Ou tu não vendeu, ou tu vendeu e gastou muito. Não é o caixa que te quebra, é o que você fez entre a entrada da venda até o EBITDA. Que é o seguinte, você vende, né? Venda, aí você tem desconto, você tem imposto de primeira linha, você tem CMV, custos fixos, variáveis e o EBITDA. O que você fez nisso tudo aqui é que prejudicou seu caixa. Tem gente que fala assim, não, a empresa só morre pelo caixa. Concordo, o caixa mata. Mas você sofreu, adoeceu muito antes. Você ficou adoecendo durante anos até não ter dinheiro. Entendeu? Então, as dores, primeiro a gente, depois vem gestão. E aí, no finalzinho, quando o pó do cal, a pá de cal é quando não tem caixa mais na empresa. Aí pega a bola. E outra coisa, você viu que ano passado foi o recorde de RJ no Brasil. Só que também teve gente que não vai nem para RJ. Porque para ir para RJ, você tem que ter EBITDA positivo. Nenhum juiz vai assinar uma recuperação judicial com EBITDA negativo. Se você tem um EBITDA negativo, você tem um endividamento brutal que ele não é pagável, tu vai direto para falência. Então, a gente teve um recorde de RJ, consequentemente, deve ter tido muito mais de falência. Perfeito, perfeito. E agora pensando assim numa forma global, o país é um país de empreendedores, né? O Brasil é um país de empreendedores. E aí, em contrapartida, a gente ouve muitas... o Brasil é um país difícil, o país não é um país de amadores, aqui no Brasil há uma corrupção muito grande, o Brasil é muito complicado. Vale a pena empreender? Sempre, porque essa é a única forma que a gente tem que manter de fazer o país vivo. Entendeu? Se você não toma risco, outras pessoas morrem. Porque sem emprego, ninguém come. Se não tem empresa, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem come. Aí aumenta a violência. Aí aumenta tudo, irmão. Se não existe nada. Vira um ciclo Outro dia eu falei pro vicioso. cara, se existe empresa, a violência vai precisar. Cara, como é que é? O que tem a ver empresa? O que esse cara está falando? Parar para raciocinar. Se não existe um empreendedor que monta uma empresa e que vai pagar salário para as pessoas, o que vai acontecer com essas pessoas se não existe salário? Desemprego. Ou vai virar funcionário público. Aonde o governo vai arrumar dinheiro para pagar salário? Se não tem imposto. E quem paga imposto somos nós. O cidadão vai pagar o imposto se ele não tem renda? Então, automaticamente, você aumenta o número de desemprego. Se você aumenta o número de desemprego, você aumenta a marginalidade. Por quê? Porque o cara é desesperado, com família para cuidar, ele vai fazer de tudo para pôr comida dentro de casa dele. Entendeu? Não, mas ele vai ser ético e moral. A ética, a moral esbarra na necessidade primária. Você é pai de família. Se você não tem recurso nenhum, você vê sua família passando fome, você vai entrar no supermercado e vai pegar um pão. Custe o que custar, ou não. É verdade, com certeza. Se não tiver tempo de trabalhar, O cara se não tiver recurso nenhum... Ele entra em desespero. Ele entra em desespero e vai fazer merda. Não justifica. Não justifica, mas é um instinto natural de Instinto sobrevivência. natural de sobrevivência. Entendeu? É a barbárie, né? É a barbárie. É a barbárie. É a barbárie, Então, sim. sem emprego, o mundo volta, retrocede, né, 2000 anos ou mais. Mais. Entendeu? Sim. Então, esse tipo de coisa empreendedorismo sempre vai ser o gerador de recursos e o desenvolvedor de sociedade. Então, o que falta para o Brasil criar mais empreendedores? Aí o Brasil, que eu digo, o país. A escola. Estimular o empreendedorismo. Fazer uma reforma tributária justa. Não é pagar menos ou mais imposto, é simplificar.
Eu fui falar isso outro dia, o cara brigou comigo na internet que eu estava puxando saco do Lula. Não estou, não. Eu falo o seguinte, até porque a reforma tributária não foi feita nesse governo. Né? Foi desenhada muito antes e aí ela vai estar saindo agora. Mas pensa assim, se ela for simplificar, nossa amiga advogada sabe disso, já ajuda. Se simplificar, já ajuda. Já é ótimo se simplificar. Eu não conheço empresário que nasce, monta a empresa e fala assim, vou sonegar. Deve ter bandido. Mas ele não monta uma empresa falando que vai sonegar. De uma hora para outra, ele sofre um efeito colateral e aí ele não consegue mais pagar as contas, aí vira uma bola de neve e ele quebra. Né? Então, o que precisa? Uma boa reforma tributária. Precisa, sim, estimular as pessoas a realizar e construir. Precisa de uma boa escola para ensinar as pessoas que na vida nada vem fácil. E se você e uma coisa que me dá medo, a internet fala que as pessoas não têm que estudar. Que formação do modelo tradicional não leva ninguém a nada. Isso me dá medo. Porque gente sem cultura, você começa a retroceder, irmão. Entendeu? Então, a escola, o modelo acadêmico está desatualizado ou não, a forma de aprender, não, é o asfalto da sua rodovia. Sim. Se você não asfalta, tu não consegue pôr velocidade. Se você não põe velocidade, você não chega rápido onde você quer. Então, eu acho que você tendo uma boa reforma tributária, um estímulo na educação, você tendo a valorização do empregador e o respeito ao empregado. Pensa, nós temos que mudar. Hoje a gente valoriza o empregado e não tem respeito com o empregador. Eu tenho que valorizar o empregador e respeitar o empregado. Entendeu? Tem que inverter um pouquinho. A valorização tem que ser de quem gera o recurso. E o respeito é para todo cidadão e muito no empregado. Sim. Getúlio Vargas não criou a CLT para poder valorizar o funcionário. Ele criou para não ter briga com os sindicatos. Vai aprender história que tu vai ver que foi uma decisão muito mais política do que laboral. Estou errado, doutor advogado? Não. É muito mais política do que laboral. O cara que faz direito trabalhista sabe disso. E hoje ela tem que ser regulada, até essa relação, cara. Né? Tem que ser regulado isso, porque também, né, eu acho que foi ótimo para a época. Foi ótimo. Mas agora a gente tem que regular isso. Perfeito. Bom, você foi CEO de multinacional. Quando você fala de simplificação tributária, vai explicar para gringo o que é um OST. Não entende, né? Não tem como, cara. Isso é MSST, MVA, PIS, CONFINS, IPI, imposto que acredita, imposto que não acredita, Estado com isenção, Estado sem isenção, NCM. Se eu tenho um batom, eu pago mais imposto. Sim. Mas se eu colocar nele protetor solar, eu pago menos imposto. Sim. Cara, é uma loucura. É uma esquizofrenia. Você julga um lucro hipotético para ter, mas você não apura aquele lucro. Pensa. Cara, eu tenho 3 regimes, que é um simples, que vai até um tal faturamento. Um presumido, que ele é bom desde que a minha margem seja maior que 18%. Se ela for menor, é melhor ir para o real. Deixa, é uma loucura. Vai explicar isso para gringo, irmão. Não, esquece. Entendeu? Até a contabilidade nossa, o contador fala assim, não, é melhor você montar no simples, depois você vai presumir, depois que você crescer, vai para o real. Está errado. Tem empresa que tem que nascer no real. Sim. Entendeu? O que eu migro para um para o outro? Então, eu mesmo crio armadilhas. Eu não, né? A legislação cria armadilhas. Por isso que eu acho que a nova reforma tributária tem que sair logo do papel, que é para a gente testar. Boa. Se vai ser bom ou se vai ser ruim, não sei. Mas se simplificar já ajuda. Sim. Entendeu? E não sou especialista na área, não sou advogado tributário, mas eu trabalho com isso há 30 anos. Sim. Você domina. Tem que ir. Não sei se domina. Mas eu sobrevivi. Mas sente no dia a dia. Né? Sobrevivi a todos esses percalços. Você falou que os problemas são sempre muito similares. Conceitualmente, na verdade, são sempre similares ali, tudo mais, independentemente do tamanho. E grande parte do PIB ele é movido por pequenos e médios empresários. E com certeza tem pequenos e médios empresários nos grande parte aqui. Não. A maioria. 70% do PIB brasileiro é de empresas médias e pequenas. Boa. Não só do brasileiro, não. No mundo. A geração de emprego vem das pequenas empresas. Você fala assim, uma JBS é fantástica, é a maior empresa de proteína do mundo. Mas se você pegar ela sozinha, ela não gera o que todo pequenas lojas de São Paulo gera. Sim. Só que aí, com base nisso, para o cara que está assistindo a gente e está passando por um momento de dificuldade, de repente não vai ter condições de contratar uma bela consultoria ali para ajudar. Quais são alguns passos ali que você pode falar para esse empreendedor, para ele olhar ali e falar, não, peraí, olha para isso aqui que talvez isso aqui se encaixa melhor e consegue... Vou te dar exemplos que eu costumo dar na prática,
que vai ter gente que vai discordar também, os teóricos discordam. Mas é assim, se você é pequeno, primeiro, atue numa área que você domina. Lázaro, qual é o melhor setor para você investir? Naquele que você domina, aquele que você conhece. Atua naquela área. E se você é pequeno, cuida do seu caixa. Entradas e saídas. Você cresceu um pouquinho, tem um gerentinho financeiro que cuida. Contas a pagar, contas a receber. Cresceu um pouco mais, coloca uma controladoria. Aí você cresceu mais, ficou grande, aí seu CFO tem que ter sofisticação. Fazer programação de dívida, trazer dívida futura para dívida presente, planejamento financeiro de longo prazo, negociação com o banco, ter um puta relacionamento com o banco. Tal. Mas o cara que é pequeno, usa conta a pagar e receber. Controla ali, controla seu fluxo de caixa, controla seu nível de estoque. Você vai sobreviver à crise. E, principalmente, saiba precificar. Porque não adianta você contar. Você compra um produto por 10, vende por 12, seu imposto já te matou o lucro. Acabou, não dá. Então, você tem que saber precificar. Soube precificar. Controlou, contas a pagar e receber e o fluxo de caixinha seu lá dentro. Foca em crescer, em vender mais o tempo inteiro. Você tem o básico bem feito do arroz com feijão. Lázaro, que momento eu vou ter um DRE? Assim que você tiver tempo e gente para fazer, que é outra coisa importante. Você crescer um pouquinho. Por que é importante o relatório financeiro também, que alguns chamam de econômico, que o DRE ele demonstra ali a geração de caixa operacional sua. Então ele mostra a viabilidade do seu negócio, se ele fica de pé ou não. O que vai refletir no fluxo de caixa. Se você controla contas a pagar e receber, é sempre de última hora. Você não consegue ver seu futuro. O DRE é uma ferramenta financeira que dá uma demonstração do resultado de um exercício, mas se você consegue apertar alguns parafusos e projetar seu futuro. Entendeu? Mas tudo começa com uma boa precificação, um bom markup. Isso que tudo começa aí. Não é complexo para quem sabe, mas é muito complexo para quem nunca fez. Mas eu aconselho, foca nas suas contas a pagar e receber e no seu fluxo de caixa quando você é pequenininho que está aqui na frente. Já vai ser um grande... Não deixa a vida levar. Tá? É complicado deixar a vida levar em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Não dá para deixar. Você, né, com o seu expertise em reestruturação de empresa, né? Na luta, né? Vou levar aqui para o lado da luta para fazer uma analogia. Tem momentos que você vê um atleta e o atleta já não está performando mais. Ele não consegue performar. Você olha, ele não consegue. Ele já foi bom, mas ele não consegue mais performar. E você, como um mentor, né? Vamos usar um termo atual, como mentor, né? Como mestre, você tem por obrigação de colocar para ele a realidade. Fala, cara, talvez esteja na hora de você começar a focar em outros aspectos das artes marciais, não mais na competição. Você não está performando mais. Levando para o lado uma reestruturação de empresa. Você chega numa empresa, faz o raio-x dela, faz tudo. Olha, eu acho que a missão vai ser muito difícil para recuperar essa empresa. Isso acontece muito? Acontece. Ou você consegue sempre ter uma... Não, tem um monte de gente que a gente nem aceita. Tem empresa que eu olho e falo, cara, eu chamo Lázaro, mas não sou santo e não faço milagre. Já era, foi. Tinha que ter procurado há 10 anos atrás. Agora não dá mais. Não dá nem para eu te ajudar a pedir uma RJ. Porque para eu fazer ele pedir uma RJ, eu tenho que trabalhar para melhorar o EBITDA dele, para promover uma geração de caixa, para ele começar a pagar algumas dívidas e entrar na metodologia de recuperação judicial. Então não dá mais. E a mesma coisa com o ser humano profissional. Você falou o exemplo do faixa preta. Todo ser humano, se ele não se mantiver atualizado, por isso que trabalhar e estudar é importante, e vai chegar uma hora que ele vai ter que sair da cadeira. Você vai ter que deixar a sua cadeira mais... Lembra, o cara que está numa posição e o resultado da empresa está muito ruim por muito tempo, ele começou a normalizar o erro. O erro pode ser comum, mas não pode ser normal. Então, o atleta começa a perder, ele fica insistindo. Chega uma hora que ele tem que parar. O funcionário está ali, mas a empresa está mal, tem que trocar o time. Entendeu? Esse negócio de chegar e falar com ele, se agora você para de competir e vai virar mestre. Entendeu? Você vai ter que chegar para algum funcionário e falar assim, cara, a sua empresa está mal, infelizmente o time que está aí dentro está aí há 4 anos, não tira do lugar, vou ter que trocar o time. E o time, o que faz o cara virar um perdedor no mundo dos negócios? Ele achar que ele é bom demais. O ego e a vaidade são caras que são 2 sintomas que matam um profissional. E é o pecado que o diabo mais gosta. Eu falo isso sempre, aquele filme do Al Pacino, Advogado do Diabo, perfeito, quando ele bota o dedo lá na água benta e ele fala,
O diabo tem muito sucesso no meio dos homens porque o ego e a vaidade predominam. E é o pecado que eu mais gosto. Ele fala isso. Então, no mundo corporativo é igual. O que eu vejo de empresa que teve muito sucesso nos últimos 20 anos e está indo mal agora, e o grande problema é o ego e a vaidade do dono, que ele acha que se ele estiver fazendo as mesmas coisas que ele fez há 20 anos atrás vai dar resultado hoje. Meu amigo, o mundo mudou. O mercado muda, os hábitos de consumo mudam, as pessoas mudam e você tem que mudar a sua estratégia. E o sênior, ele nunca vai ficar velho se ele se mantiver atualizado. Por isso, talvez, a maior oxigenação no mundo digital faz parte do processo nosso 50 mais. Entendeu? A gente tem que aprender. Cara, o aprendizado ele é contínuo, nunca pode parar. A dificuldade é quando a gente está mais velho, a capacidade de absorção é menor. Então a gente vai ter que botar mais intensidade. Você falou da parte de gestão, excelente. Só que a primeira linha é o dinheiro que entra, certo? A gente vai falar da venda. Isso. Como que esse cara pode olhar, né? Esse cara que está assistindo a gente pode olhar para o negócio dele e pensar na questão dos múltiplos canais de venda? Pensar ali numa questão de omnichannel. Qual é o caminho que você daria nesse sentido, Lázaro? Se você é pequeno, provavelmente você não vai conseguir trabalhar no omnichannel. Mas você tem que ser pelo menos multicanal. Pensa o seguinte, eu tenho uma lojinha. Se eu tenho uma lojinha, eu não tenho estrutura para ter um e-commerce robusto, eu tenho que ter uma página de venda. Eu tenho que ter uma venda no WhatsApp. Da mesma forma que o marketing hoje é 360, o canal de venda também. Tem que ser o máximo pulverizado. Eu venho de uma época, até mais ou menos 2004, você tinha um posicionamento. Ou eu era varejo, tradicional, loja, ou eu era retail, que é vou vender na loja de alguém, ou eu era franquia, ou eu era porta a porta, ou eu era e-commerce. Eles não se misturavam. Hoje, um belo exemplo de omnichannel e multicanal é o Boticário. Aí você tem aí o João Apolinário com a Polishop, está num momento difícil. Você vê, olha só, até o João Apolinário pediu RJ. Cacau Show também, acho que é outro exemplo, né? É outro exemplo. Bom, né? Super positivo, só que não está RJ, né? O João está RJ, né? Com a Polishop. Sim. Eles não. Mas são caras que aproveitaram. O Boticário, para mim, é um belo exemplo de multicanal. Aí você tem hoje Natura, tem um monte de gente já. Aliás, quase todos os grandes são multicanais. E alguns omnichannel, né? Porque o cliente hoje ele quer comprar como ele quer, na hora que ele quer e quando ele quer. E é ele que demite as pessoas. Quem demite as pessoas não é o presidente, é o consumidor final. Ele que demite, se ele parar de comprar. Tudo começa na venda, na boa venda. Entendeu? Vender por vender não quer dizer nada. Vender por vender é ego. Agora, a boa venda constrói um bom negócio. E o que é vender com boa venda? Vender com margem. Simples assim. Ah, não, vender a boa venda é aquela que você dá menos desconto, que você compra melhor. Para! É vender com margem. Entendeu? É simples e direto ao ponto, né? Opa! Rapaz, eu tinha colocado no silencioso. E pior que não ficou no silencioso, agora eu ponho. Pronto. Então é isso. Eu acho que quem manda é o consumidor final. A multicanalidade, ela está aí. Tá? Eu tenho um carrinho... Mas, Lázaro, eu tenho um carrinho de cachorro-quente. Como é que você é multicanal? Vende no WhatsApp. Chega na região que você está, distribui panfleto, quer receber em casa, vou botar um menininho do lado e eu entrego na região lá dentro. Cara, e na década de 80 e 90, na faculdade, eu tinha um cara de carrinho cachorro-quente que ele falava o seguinte, a gente chegava atrasado para a escola, falou, tô com fome, ele falou, eu levo lá na sala para você. Aí, porra, a professora, à noite, né, ela deixava a gente comer na sala, porque... O chato não, os legais deixavam, porque porra, você trabalhava o dia inteiro, chegava com fome à noite, nem jantou, e ela deixava. O cara mandava entregar lá. Tinha um menino do lado, eu levo lá para você. E ele fazia o sandu bom, levava lá, e você passava e pagava. O cara já estava fazendo venda porta a porta, pô, no carrinho do cachorro-quente. Então, eu acho que é isso. Quando você tem menos dinheiro, grava essa, irmão. Quando você tem muito dinheiro, você compra inteligência. Quando você tem pouco dinheiro, tu tem que ser mais criativo do que os outros. Lei da vida e dos negócios. Você vai ter que ser mais criativo. Não tem dinheiro, te vira, vai ter que ser mais criativo. Tu tem dinheiro, tu compra as maiores agências, você paga um bom profissional, a sua criatividade pode ser limitada, porque você vai usar a criatividade alheia. Quando você não tem, você vai ter que se virar nos 30. E eu tenho um monte de exemplo bom assim. Pedro Brair, dono da Rede Farmácia São João, um técnico em enfermagem que montou uma farmacinha e dormia dentro dela. Eu nem sei quantas tem hoje, porque ele abre uma a cada 3 dias. Última reunião de conselho, ele tinha 1.301. Mas ele abre uma a cada 3 dias. Então não sei quanto ele tem hoje, velho. 10 bi de faturamento. Dono sozinho. Duro. E hoje, né? É isso. E isso
vale tanto para quem vende produto, para quem vende serviço, certo? Claro, só muda o produto. Para quem vende produto ou vende Produto serviço, físico, só muda né, o no produto. caso, né? É o produto físico e o serviço. Independente, meu irmão. O serviço ele é um pouco mais difícil, sabia? Todo mundo gosta de serviço porque ele tem mais margem. Depende, se você souber precificar seu serviço. E agora a nova lei tributária vai prejudicar o serviço, não aumenta um pouquinho a alíquota. Mas geralmente, serviço, você tem mais margem se você souber precificar. Se você não souber precificar, você cai num ciclo ruim. Um cara vai montar uma consultoria, aí ele vende ela barata. Daqui a pouco, você está ganhando, você virou escravo do seu tempo e ganhando uma mixaria. Então você tem que saber precificar tudo. Formação de preço. Formação de preço é fator principal de negócios de sucesso. Se você não souber formar preço, você vai fracassar. Se você falar comigo, Lázaro, principal para eu ter sucesso no meu negócio, saiba formar preço. Se você não souber formar preço, pouca gente fala isso. Não, principal é gestão. Principal é vender. Tá bom. Se o preço estiver mal formado, adianta, não tem gestão que salve. Se o preço estiver mal formado, quanto mais venda, mais prejuízo. Meu amigo, a proteção contra a idiota se chama margem. E a margem começa na formação de preço. Se você tiver de escolher qualquer coisa para o pequeno empresário ter sucesso, cuide da formação de preço. Precificar da forma correta. É o número 1. Não faça nada. Eu quero ter o melhor produto do mundo e o mais barato. Quebrou. Você não vai ter o melhor produto do mundo e o mais barato. Quem quer comer Escolhe filé, o lado, né? Quem quer comer filé vai pagar filé. Quem quer andar de Mercedes vai pagar Mercedes. Quem quer andar de Bugatti vai pagar Bugatti. Quem quer andar de Gol vai pagar Gol, né? É isso. Formação de preço é para todo mundo que está assistindo a gente. É o primeiro passo que vai dizer se você vai ter sucesso ou não no seu negócio. E, Lázaro, você transita por várias áreas, né? Vários segmentos. Você é conselheiro de uma farmacêutica, de uma loja, uma rede de farmácias, conselheiro de transportadora, que vai ser de metalúrgica, futebol, Funerário cara. também, né? Futebol. Então, como é que foi? E eu não sei jogar bola não, rapaz. Mas- Quando eu era garoto, com 5 minutos me punha no gol, com mais 2 me tirava do time. De tão ruim que eu era. Mas como é que Entendeu? surgiu? É o Coritiba? Curitiba. O Tricorp fez uma SAF no Curitiba. E o Tricorp é um banco que eu já tenho um relacionamento com eles há muitos anos. Sou advisor e um amigo pessoal do Bruno, do Danilo e sou investidor deles, do Danilo e do Felipe, que são os 3 donos. E eles fizeram uma SAF. E depois de um certo tempo, ele falou comigo, cara, preciso de um cara que ajude no comitê financeiro. A gente vai tratar time de futebol agora como empresa, que eu acho que é isso que faltava no Brasil, né? O Brasil mistura que esporte é associação. E associação não é empresa. O cara não pode ter nem salário, mas aí o cara faz merda, corrupto, o salário vem de outras formas. Então nós vamos tratar isso aqui como empresa. Então, o que você acha? O Bruno chamou, e aí, porra, eu tô lá, mas eu não dou palpite no futebol. Entendeu? Porque eu não tenho competência para dar palpite no futebol. Mas eu analiso DRE, fluxo de caixa, estruturação financeira. O diretor financeiro lá é um cara muito bom, entendeu? Então, o diretor financeiro do time do Curitiba veio do Boticário. Era um ex-Boticário e está lá no time do Curitiba, entendeu? Então, é isso. Gestão é gestão, irmão. Independente de onde você está. É óbvio, muda a especificidade, muda o markup, muda o tamanho da margem. Quanto a margem mais baixa você tem, mais sofisticação você precisa ter, mais cuidado com o que a gente chama de SG&A, que são despesas fixas e variáveis. Se você tem menos sobra, você tem que ser mais austero nas despesas. Então, esse tipo de coisa é diferente, mas o conceito é o mesmo. Beleza. Vamos pro Ipom? Muito bom, hein? Vamos pro Ipom. Mas pro antes, Ipom. deixa eu só tirar uma dúvida com o Lázaro. Eu vi um posicionamento seu, justamente do cafezinho sob pressão, né? Uhum. Você acha que hoje, né, do jeito que as coisas estão, quando você fala sobre essa pressão, né, a pressão ser boa, ser positiva, e as pessoas sequer entenderem o que você está falando, porque o hater desse seu posicionamento é o hater que não entendeu o que você está falando. Me xinga pra caceta. Pois é, mas não entende, Mas o cara não entendeu, porque se o cara entender, ele Ó. tem o conceito ali, né? Eu sou um cara que eu acredito no darwinismo corporativo como acredito no darwinismo da espécie, da evolução
né, humana, tal. Não vou entrar aqui no setor de Adão e Eva e Darwin. Tranquilo. Só estou falando da evolução humana. O camarada, antes dele nascer, ele está na barriga da mãe dele. Vou fazer uma analogia com o ser humano. Ele está na barriga da mãe dele, quentinho, alimentando por um cordão umbilical, fofinho, não precisa fazer nada. O cara, para nascer, alguém vai lá, puxa ele pela cabeça por um buraco. Ele tem que aprender a respirar de uma hora para outra, dar um tapa na bunda dele para ele respirar. O bicho chora, o cara corta o único canal de alimentação que ele tem. E aí ele precisa comer, ele não sabe falar. Aí ele tem que chorar, gritar, a mãe bota no peito. Ele não sabe falar se ele está sentindo bem ou mal. O cara cresce mais um pouquinho, vai para a escolinha. Ele começa a pegar todo tipo de vírus e bactéria, gripe, resfriado. É a pressão do mundo externo fazendo pressão no seu sistema imunológico para você o quê? Desenvolver anticorpos para sobreviver. O cara cresce mais um pouquinho, vai para a escola, apaixona por aquela menininha linda, ela bota um chifre nele, ele sofre. Aí ele cresce, tem que passar no vestibular, ele tem que formar, ele arruma um primeiro emprego. Cara, pressão do mundo em você. Aí o cara chega aos 30, vem trabalhar comigo e fala, não me pressione. Na minha vez, velho, na minha vez, o cara fala que não aguenta a pressão. Ele se fudeu na pressão a vida inteira, desde quando ele nasceu, só que ele não sabe. Mas ele estava sendo pressionado pelo mundo. Aí agora fala, não me pressiona não, que eu não funciono na pressão. Porra, a vida, o cara tem que trabalhar, sustentar a família, irmão, pagar conta. Pagar conta. Pressão. Mundo real. E o cara que é foda, campeão, pressão com a faixa preta, que não sofreu um calor, irmão. Não, sem pressão não tem título. Meu sem amigo, pressão não tem faixa preta. Osso na cara é que faz o faixa preta ficar bom. Lógico. É a pressão que faz o ser humano ficar bom. E o cara chega e fala, esse cara é louco, vai causar burnout, vai causar não sei o quê. Rapaz, dinheiro no bolso, nego inteligente, bem estruturado com a família, com crença para viver, propósito para sair da cama e causa para lutar. Não tem doença mental, não. Doença mental é o sofrimento, é o desequilíbrio. Eu sei que vou ser criticado por isso que eu estou falando aqui, mas é uma convicção que eu tenho. A pressão forma gente boa. Entendeu? A gente acabou de falar de uma geração que talvez está sofrendo pouca pressão por culpa nossa. Sim. Por ter aliviado a pressão. Os coroas aqui aliviou a pressão, criei gente sensível demais. Mas é verdade. Eu concordo com você em gênero grau. E quando eu treinava equipes de luta, eu fazia um teste. Para você entrar na minha equipe, demorava 15 dias. Porque eu botava uma pressão sobre-humana sobre os caras. Em termos de carga horária de treinamento e de intensidade Você de treinamento. separa o joio do trigo? Exatamente. Todo mundo, pô, mestre, você está pegando pesado. Não. É isso. Para ficar comigo é assim. Se não quiser, tudo bem. Tá cheio de academia ali. Irmão, na hora Ok. que você for contratar alguém, na entrevista, pressiona o cara, mesmo que ele não precise. É simplesmente você sentir com quem está lidando, é um cara resiliente ou não. O Minotouro falou comigo uma vez, um negócio bem engraçado, que eu estava falando esse negócio de pressão no trabalho, ele falou, Lázaro, teve uma época aí que a gente queria treinar lutador, tal, empresariar, e a gente veio uns caras lá, uns índios, não sei de onde, que a técnica deles era péssima, meu amigo, mas os caras não desistiam. Quanto mais apanhava, mais o bicho estava lá. O bicho tomava pancada na cara e ele nem fechava o olho. O olhinho lacrimejando e ele olhando no olho do indivíduo. Ele não baixava a cabeça. A gente falou, opa, se eu der a técnica para esse cara, o coração ele já tem. Ele suporta a pressão na hora do combate. Se ele suporta a pressão na hora do combate, ele vai suportar a pressão para a vida. Exatamente. É a mesma coisa no dia a dia. Eu preciso de gente resiliente. E gente resiliente é aquela que suporta a pressão. Senão a pessoa adoece. Se você não estar preparado para a vida, você adoece. O que causa doença, às vezes, é o se entregar. Gente, eu não estou desprezando a depressão, o burnout, nada disso existe. Todo mundo, um momento difícil, você pode entrar nisso. Mas eu falo que cabeça forte, mente forte e expandida, meu amigo, serve para tudo na vida. Muito bom, muito bom. Não, Vamos pro Ipom, então, concordo, mestrão. Vamos pro Ipom. Bom, o Ipom é a queda perfeita, né? No judô, é a queda perfeita. Aqui é a resposta perfeita. É o famoso ping-pong. Você vai falar aqui uma frase, uma pergunta, enfim, aí você responde de bate-pronto, da forma que você achar que é a melhor forma, a resposta perfeita. Hora que vocês quiserem. Beleza? E vale tudo, hein? Tá bom. Manda bala. Vamos lá? Quer começar a fazer as honras? Bora lá. Então vamos Já lá. que vale tudo, vamos começar da seguinte forma. BYD ou R8? Combustão, R8. Vamos lá. Corte de custos ou investimento em inovação? Investimento e inovação. Crescer rápido ou crescer
com margens altas? Com margens altas. Se pudesse dar um conselho para o empresário para virar o jogo, qual seria? Cuida da sua margem. Precificação. Gestão de pessoas ou gestão de processos? Pessoas. Empresas quebram mais por incompetência ou por falta de coragem para mudar? Incompetência. O que é pior para uma empresa? Por um único motivo que eu não devia manda falar. aí. Porque o incompetente não muda. Boa. É teimoso o incompetente. O que é pior para uma empresa? Um líder sem visão ou um líder sem disciplina? Ufa, sem disciplina. Vira uma besta motivada. Um líder com muita visão. Um líder visionário sem disciplina é uma besta motivada. Muito bom. O que vale mais no jogo de negócios? Intuição ou análise de dados? Análise de dados. Ordem e progresso ou progresso e ordem? Progresso e ordem. Na sua opinião, qual a maior ilusão do mundo empresarial? Ganhar dinheiro fácil. Muito bom, muito bom. Fechamos. Perfeito? Fechou? Passou com louvor. Com louvor, né? Derrubou geral. Se você pudesse agora aqui olhar ali para a câmera para falar com quem está nos assistindo, que possivelmente são empreendedores ou pessoas que querem empreender, qual a lição que a vida te ensinou que você poderia passar rápido para eles? Assim? Respeite o processo. Foque no conhecimento. E quando eu falo conhecimento, é conhecer o seu consumidor. Você que está empreendendo agora, conheça o mercado que você vai atuar, conheça o consumidor que você vai atender, respeite o processo, saiba que em algum momento da sua jornada você vai ter momentos difíceis, vai sofrer efeitos colaterais. E se você tiver a estratégia certa, um bom plano tático, um bom plano operacional e gente boa do seu lado, vai dar certo. Tá? E lembre-se, deu certo, acelera. Deu errado, para, corrija a rota. Esse é o jogo da vida. E lembrando que conhecimento sempre e atualização também, porque a gente está sofrendo muita mudança. E a gente tem que entender o jogo da mudança. Quem fica velho é aquele que não trabalha, não se atualiza. Quem fica velho é esse. E eu conheço um monte de jovem velho. Então, você como empreendedor, meu amigo, respira seu negócio. Esquece o talento. Vai no processo, que vai dar certo. E por falar em atualização, né, Mestrão? A gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores que são ótimos nessa parte de atualização, né? É verdade, né? A gente falou tanto, tem que falar dos patrocinadores que nos apoiam aqui. A Unifest, né? Se você tem uma ideia, tem um projeto interessante, você tem que marcar uma entrevista com eles para uma entrevista de gestão estratégica para você, de repente, transformar a tua ideia, o teu negócio, o seu conhecimento num grande projeto educacional. Então procura a Unifest e lá eles vão poder ter profissionais muito capacitados para levar você para o próximo nível. Então, olha, pega a tua câmera do celular, coloca no QR Code ali, aponta para o QR Code, vai lá no site da Unifest, marca essa entrevista para você saber se o seu negócio pode chegar em outro nível, você construir um caminho de excelência junto da Unifest. E também o Instituto de Psicologia Tomista, que faz um trabalho muito firme, muito forte de formação de profissionais da área da saúde mental. Então, também aponta aqui o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, conheça o pessoal do Instituto de Psicologia Tomista, que você vai conseguir se desenvolver muito bem também. Como é que é o nome do instituto? Instituto de Psicologia Tomista. Gente, o mundo empresarial precisa de vocês. Eu preciso de gente com saúde mental em dia. Boa. Tá? O que mais a gente tem hoje. É você ver um cara com um profissional competente, um conhecimento ótimo, mas a mente não está bem. Entendeu? Mente forte expandida não se retrai. Mas aí a gente precisa de gente com mente boa. Perfeito. Aí não existe burnout. Aí não existe, Boa. né? Aí me lembrou, sabe o quê? Um seriado, Billions. Sim. Aí eles tinham um setor só disso, né? De coach de alta performance. Era uma mulher que era psicóloga, que era uma coach que ela qualquer tipo de crise na empresa, era ela que chegava. Até as decisões mais difíceis, o cara ia lá e é real, né? É real. É baseado num cara mesmo. É muito legal. Billions. Eu já assisti. É muito legal. Acho que a série toda umas 2 vezes. Muito legal. Boa. E por fim, né, Mestrão? A gente está falando muito de formação das pessoas evoluírem. E uma das coisas que a gente propôs para essa primeira temporada aqui do Faixa Preta Talks é justamente isso, né, Mestrão? Vamos falar Pois é, a nossa ideia, a gente sabe que o brasileiro não gosta muito de ler, infelizmente é uma realidade, e eu vou mudar um pouco agora essa minha colocação, que está circulando um vídeo na internet
de 1970 e pouco. Uma repórter foi à rua. Eu vi isso. Cara, eu fiquei até com vergonha porque eu tava falando que o brasileiro não gosta de ler. Não, o brasileiro deixou de gostar de ler. Porque você viu aquilo, todo mundo que a repórter entrevistava, diversas pessoas, diversos níveis, lia quanto? Eu leio 2 livros por mês, eu leio um livro por mês, eu leio um livro a cada 2 meses, eu leio 5 livros. Aí eu faço parte do Clube do Livro. Aí eu lembrei, caramba, Clube do Livro. Minha mãe fazia parte do Clube do Livro. Eu era obrigado a ler um livro por mês. Eu era obrigado a ler o livro por mês por causa do Clube do Livro. E que eu chegava lá em casa, o Clube do Livro. Tu vai ler esse livro aqui, meu filho. Tu vai ler esse... E eu lia. E, cara, então não é que o brasileiro não goste de ler. O brasileiro deixou de gostar de ler. E deixa eu te falar uma coisa que é mais importante, que leitura também é qualidade. Você tem hoje o brasileiro que deixou de ler e você tem aqueles que acham que ler 50, 60, 70 livros por ano também resolve. Se você fizer isso, você não observou nada, cara. Você virou obeso cerebral. Tem os dois lados. Você notou que nessa entrevista que eu vi também, eu fiquei assim, achei aquilo super interessante. A pessoa falava o seguinte, eu leio 2 livros por mês, eu leio 3, eu leio 4, eu leio 5. Entendeu? É a leitura com qualidade, sabia? E o português? Perfeito. A leitura com qualidade. A leitura com qualidade. Eu sou muito a favor também. O estudo com qualidade, a gente falou disso aqui o tempo todo. Verdade. Sim? Não, cara, assim, 1000% apoiando a iniciativa de vocês. Então, o nosso programa é por temporada, 12 programas por temporada, então 12 faixas pretas irão sentar nessa poltrona, né? E vão cada um trazer um livro que serviu de inspiração, um livro que teve algum insight importante para ele, que teve uma tomada de decisão através da leitura desse livro. Então, sempre a gente pede para que esse faixa preta traga um livro para doar. No final, a gente vai doar esse livro para os nossos inscritos do canal, né? Doar, ou a gente vai fazer um leilão, enfim. A gente vai pensar uma forma bacana dessas pessoas receberem e eles vão começar uma biblioteca com 12 livros. Já vão ter um pontapé inicial, caso eles não tenham o hábito da leitura, começar a ler 12 livros que tiveram ali uma presença marcante na vida desses faixas pretas, né? Levaram ele para a excelência. Então, qual é o seu livro? Mas, ó, peraí. Pausa dramática. Fecha em mim aqui. O livro que o Lázaro trouxe, vou te dar um spoiler, foi responsável por eu fazer um faturamento de 6,5 milhões de reais. Olha aí. Beleza? Lázaro, por favor, depois eu conto essa história. O livro é o meu livro, o que importa é o resultado. Este ano eu estou soltando outro que já era para ter saído, ó, que chama Crise é o Cacete. Entendeu? Crise é o Cacete. Exatamente. Muito bom. Esse é o meu. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você que está aí empreendendo, leia Jack Welch. Tudo. Vai ler Jack Welch, Warren Buffett. Leia esses caras. É uma leitura que eu vou dizer um negócio para você. Peter Drucker também? Hã? Peter Drucker também? Peter Drucker também. Só que Peter Drucker é mais conceitual. O Jack Welch, para mim, na minha opinião, é o maior gestor de todos os tempos. O cara fez que mas espera aí, Elon Musk. Elon Musk é empreendedor. Steve Jobs é empreendedor. Jack Welch é gestor. E você, quando você começa a empreender, você fala, Lázaro, mas eu vou modelar quem? O empreendedor ou o gestor? Você vai modelar o gestor. Porque primeiro você começa como empreendedor, depois você vai virar empresário e todo bom empresário tem que ser bom gestor. Entendeu? E você vai ler Jack Welch. Então, leia o meu, mas depois leia tudo que você puder de Jack Welch. A leitura deles é simples. Peter Drucker, ok, mas são conceitos, né? É importante, eu adoro. Como, além de Peter Drucker, tem uma série de outros aí, professores americanos que criaram um livro. E o Jack Welch não era um professor, ele era um executivo. Então, ele conta tudo que ele fez aí. Vivência, né? Vivência, eu acho muito legal. Sim. É um conselho meu, porque eu gosto. Eu li quase todos deles, tá? E já li outras casas também, mas eu já li quase todos deles. Hoje eu estou lendo um livro chato, Análise de Balanço de Warren Buffett. Eu já li 2 vezes, estou lendo a terceira. Por quê? Porque é meu dia a dia. Sim, aí é diferente, né? Provavelmente você que está vendo não vai gostar de leitura. Mas aponta o livro para a gente ver aí, para todo mundo ver. O que importa Está em todas as livrarias, na Amazon, tudo? Está em todas as livrarias, está na Amazon. Esse livro eu lancei ele faz 5 anos, que foi em 2020. Né? E best-seller da editora Gente. E eu já deveria ter lançado todos os outros, mas a vida corrida, como eu gosto de escrever, eu gosto eu mesmo fazer, né? Aí precisa de tempo, demora mais, entendeu? Então ele vai deixar aqui um autógrafo ali, vai escrever ali uma dedicatória para você que vai receber. Então é isso, fique ligado, se inscreva no canal, não deixe de inscrever no canal. Se você quiser aí
tem um livro do Lázaro ali com uma dedicatória especial para você. Beleza? Fechado? Eu tenho uma relação especial com esse livro aqui. Então conta, é verdade. conta a história você aí. não contou, conta a tua história. Antes de eu começar a empreender, eu gerenciava uma operação comercial de uma indústria aqui em Alphaville, inclusive. Estávamos no mês de novembro, a meta era 6,5 milhões, a gente tinha faturado até aquele momento 600 mil. E eu em casa ali, pensando numa noite, me desdobrando em estratégias e tudo mais, e pensando em coisas mirabolantes com o time. Eu já tinha comprado o livro, peguei o livro, desembalei, comecei a ler. Aí veio a frase que foi mais óbvia naquele momento, mas faça o básico bem feito. Fora outras lições. Cara, a hora que eu falei, faça o básico bem feito, eu falei, eu não preciso pensar em estratégias mirabolantes. O que eu posso voltar aqui para o básico bem feito? Pum. Isso era metade do mês. 15 dias depois, 6,5 milhões, meta batida, tudo tranquilo, por conta desse livro. Então eu tenho uma relação especial, Lázaro. Obrigado. Contigo e com esse livro, cara. Legal. E passa uma coisa, a maioria que vocês escutaram que ele falou aqui, acho que 80% das empresas para ter sucesso foca na tática e na operação. Esquece de você ficar querendo inventar a roda, uma estratégia mais maravilhosa do mundo, uma inovação disruptiva. Vai ser legal se ela aparecer, mas você não pode esperar ela aparecer. Faça o que tem que ser feito todos os dias, que algum resultado você vai ter. Boa. Muito bom, Muito bom. muito bom. Lázaro, foi muito bom aí. ter você aqui, cara. Eu Um que grande agradeço. prazer, um grande aprendizado. Tenho agradeço, certeza que quem nos assistiu aqui aprendeu bastante. Eu aprendi bastante. Foi um grande prazer. Espero que você volte uma próxima temporada. Sucesso. Tem algum recado que você queira dar para você? Alguma palestra que você vai dar? É isso, turma. Não desiste, vai. Agora, para me achar é fácil. Eu estou aí nas redes sociais, vai me encontrar. Quando você vai estar escrito na tua rede social, qual é? Tá, é Lázaro do Carmo JR. @ Lázaro do Carmo JR, Lázaro com S. Perfeito. É isso. Mais um programa, mais um Faixa Preta Talks. Eu espero que você tenha curtido bastante. Tenho certeza que eu e o Fernando gostamos bastante. Todo mundo que está aqui nos bastidores ficou aqui só anotando. Eu vi ali o advogado só anotando no papel ali, aprender. Tem que anotar. Tem que anotar. E é que depois eu anoto quando vou assistir, né? Quando vai decupar aqui a gravação, eu vou anotando também os insights para aprender, para você para a vida, independente se você tenha um negócio pequeno, grande, enfim, para que você melhore como pessoa. Isso é o mais importante. Então, não deixe de curtir, compartilhar, dar o teu comentário e, mais importante, cara, se inscreve no canal. Muitas pessoas que nos assistem acabam que não se inscrevem. Assiste o programa todo, curte pra caramba, comenta lá embaixo, que é muito bom, o algoritmo entende isso. Agora não se inscreve, é importante para a gente crescer aqui no YouTube que você se inscreva. Então se inscreve, bota lá aquele sininho lá para poder ter as notificações e entender quando tiver um novo programa chegando. E também não esqueça que a gente está em Spotify. Você pode no teu carro assistir aqui o podcast do Lázaro. Vai ser muito bacana, tá no carro, no trânsito, aqui em Alphaville, então, meu amigo, trânsito brutal, São Paulo, aquele trânsito. O Rio tá igual também, trânsito horrível. Aí você bota no podcast e vai ouvindo, melhor do que ouvir buzina, né? Beleza? Fechado? Muito bom ter você aqui com a gente. Um beijo no coração. Até o próximo episódio do Faixa Preta Talks. Pessoal, até a próxima. Lázaro, muito obrigado mais uma vez. Até mais, gente.